Agora vamos continuar a nossa conversa com o Filipe. Então, Filipe, por exemplo, vamos começar e que nós queremos que a nossa comunidade conheça o processo exatamente, o processo de como é que vamos começar o processo quando a pessoa está interessada em comprar uma casa, não é? Vamos ver, agora vamos começar no processo, vamos ver que agora eu vejo uma casa e estou interessada na casa, qual é o primeiro passo que eu faço? A primeira coisa que eu faço com meus clientes é fazer uma reunião para falar com eles sobre do processo, né? E a primeira coisa que eu costumo dizer a eles na reunião é para falar com o banco ou com uma companhia de mortgage. Sim. Para informar quanto é que tu podes pedir ao banco. Sim. Assim tu informas-te em quanto é que tu podes ver o que é que está à venda para aquele preço. E no fim de saberes isso, a gente podemos ir ver várias casas, depende da zona que você está a ver, e se encontrares uma casa que gostares, podemos pôr uma oferta na casa e ver se é aceitada. Às vezes é a primeira vez, às vezes demora muito tempo, né? Depende em o que é que tu estás à procura, mas isso é só o princípio. E depois no fim de encontrar uma casa que gostares, pôr uma oferta e eles aceitarem, e depois é outro processo de falar com inspectores, de ver a condição da casa. O banco e advogados têm-se envolvido e ver tudo as coisas que eu nem conheço, sobre o que o advogado faz, sobre title e essas coisas todas, e o banco vai aprovar o loan, o mortgage para a casa. Isso é só um bocadinho, mas quando eu faço a reunião é muito mais coisas para dizer entre aquilo tudo. É uma reunião que demora para aí meia hora ou mais, falar de tudo, o que é que tu estás à procura e como é que eu posso te ajudar. A gente também tem muitos programas dentro da minha companhia que ajudam a ver o que é que está disponível comparado que ver na internet. Se tu vais só ver a internet, vês só um bocadinho, mas se trabalhares com um agente, a gente pode mostrar o que é que a gente pode ver, as casas que estão à venda, e dá acesso a tudo que é disponível para a gente, é para vocês. Sim, exatamente. E o que acontece é que a vossa companhia também, o que tem é que vocês têm, é uma companhia que tenha muitos agentes, tenha conhecimento com os mortgages, os bancos, não é? Sim. E o que acontece é que é importante que quando a pessoa vai ver ou está interessada numa casa, automaticamente tem essa entrevista contigo para saber mais ou menos quanto dinheiro que têm, quanto dinheiro querem gastar, não é? E ao mesmo tempo também têm uma equipa, não é? Que é importante mencionar, que não é só a equipa de vender, que estão a vender as casas, mas também tem uma equipa que tem o bancos, tem os agentes, tem as pessoas que vão para ver se a casa está em jeito, está o inspector, não é? Sim, a gente tudo. A gente pode pôr em comunicação com as pessoas todas que é preciso do processo, com advogados. Se você precisa, eu posso dar 2 ou 3 nomes de advogados que posso ajudar, inspectores, até bancos e essas coisas todas, só para dar a eles o que é que a gente tem trabalhado para ganhar acesso a estas pessoas todas. Quando falares com a gente pode dar isso tudo a vocês. Exatamente. Por exemplo, vocês têm uma equipa de agentes e de advogados e tudo que trabalha em conjunto convosco, não é? Que assim vai para facilitar o processo, que isto é um processo complicado, mas ao mesmo tempo é um processo que a pessoa muitas vezes, principalmente a nossa comunidade portuguesa, não sabem ou estão confusos, e isso então muitas vezes as barreiras da língua também é importante, e automaticamente vocês têm uma equipa que ajuda tudo no processo. Sim. Uma das coisas que tu mencionaste que é importante é que nós vimos durante esta pandemia é que as inspeções das casas, não é? Inspections, muitas vezes nem sequer foi preciso, que as pessoas estavam a pagar muito mais dinheiro, não é? Que é interessante, porque a pessoa não deve comprar uma casa sem ter o inspection, não é? Mas eu ouvi dizer, não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer
durante a pandemia que muitas casas as pessoas não sequer estavam a fazer o inspection, não é? Inspeção. É verdade, por causa de estar tanta pessoa a tentar a comprar uma casa, por exemplo, uma maneira que eles arranjaram de dar mais valor à pessoa que está a vender é dizer que a gente não faz uma inspeção, a gente compra tal e qual como está, não é preciso de inspeção, e depois a pessoa vender era menos uma barreira para eles, para fazer mais fácil para eles, e as pessoas a comprar, se eles tinham confiança de que a casa estivesse em boas condições. Exato. Eles passaram de pôr as inspections por causa que queriam dar uma maneira para comprar pessoas, a casa mais rápido, sim, não é? Só se houvesse 3 pessoas a pôr uma oferta e uma das pessoas disse a gente não faz a inspeção, a pessoa a vender dizia, ok, pronto, falámos com este antes. Facilitar o processo, pois, não para é? fazer mais fácil, tudo para fazer mais fácil e para chegar o fim. E para muitas pessoas a comprar casas ingleses ou portugueses, tudo é sempre uma coisa que é uma das maiores compras de muitas pessoas. A maioria das pessoas a comprar uma casa é uma das maiores compras. Só isso dá muito... dá nervos às pessoas, é muito dinheiro, é uma coisa que às vezes mete medo, né? Mas isso é porque a gente estamos a trabalhar com as pessoas, é para dar a eles a informação e dar a eles confiança para passar o processo. E ajudar no processo. Ajudar para eles ficarem a pensar, ok, estou a fazer uma coisa... Exatamente, estou a falar com pessoas que têm confiança, pessoas que conhecem a nossa cultura, que podem me explicar tintim por tintim, não é? Sim. Que é muito importante o processo, porque isso é o que acontece muitas vezes, e que nós vimos isso muito durante a pandemia, é que as casas muita gente estava à procura de casa, não é? Sim. Muita gente à procura de casa, e então é uma das razões que a gente vimos que muitas pessoas dizem, não sequer é preciso uma inspeção porque eles vão vender a casa, porque as pessoas estava tanta gente e tantas companhias à procura de casas durante a pandemia, e agora estamos a ver um mercado um pouco mais para baixo, não é? Isso estás a ver? O que está a acontecer é há um bocadinho mais casas à venda, ainda está baixa, ainda está valor as pessoas a vender, porque ainda há poucas casas compradas que, vamos dizer, há 5 anos atrás, quando era a favor das pessoas a comprar, por causa que havia muitas casas a vender e as pessoas que estavam a comprar tinham muito, se não comprasse esta, compravam aquela, mas agora não é tanto assim, é tanto pouca casa que quando há uma casa que eles gostem, pensei, a gente tem de ser esta por causa que a gente não sabe quando vai haver outra. Mas isso está a trocar um bocadinho, mas ainda está a favor das pessoas a vender. O interesse está a ir para cima e está a trocar isso um bocadinho, mas ainda está a favor das pessoas a vender. Exatamente, tu mencionaste uma coisa que é tanto importante, não é? Comprar uma casa, como o meu pai, quando comprou a casa que a minha mãe está a viver, e também uma casa ao lado, uma das compras maiores que ele teve na vida, não é? E como a nossa comunidade, sabemos que a nossa casinha, é tudo uma coisa que as pessoas trabalham tanto, não é? Trabalham, sacrificam tanto para poderem comprar a sua casa, não é? E isso é tanto importante. Muitas pessoas vão emigrar para os Estados Unidos e é a primeira vez que podem comprar uma casa, e então é que isso é tanto importante, que o processo tanto de compra como de venda de casas é um processo complicado, um processo, como já mencionaste, que as pessoas ficam tanto ansiosas, que é um processo que não sabem o processo, mas é importante que há pessoas como tu, não é, Filipe, que está a ajudar a nossa comunidade, principalmente como estás em áreas de Boston, não é? Mas não, quer dizer, há áreas em todas, mas principalmente vocês estão a trabalhar na área de Boston. Sim, o meu escritório é em Waltham. Mas eu tenho as licenças para trabalhar em todo o estado. Eu comecei a minha carreira na área de Springfield e trabalhei lá por uns poucos anos, mas depois mudei para este escritório em Waltham, mas eu trabalho para o estado inteiro. Se alguém me chamar e disser estou a procurar uma casa em New Bedford, também dá para eu ir, as minhas licenças dá para o estado inteiro.
Exatamente, que isso é importante mencionar. E não é só isso, agora nós temos, é importante os nossos jovens, como tu, não é? A nossa comunidade portuguesa de jovens que estão agora têm as suas carreiras, é importante nós ajudar uns aos outros, não é? Isso é muito importante. Sim. E então, Filipe, gostas desta carreira? Como é que tu a sentes? Gosto, adoro trabalhar com pessoas, eu tenho muito orgulho de ser português e trabalhar com a minha comunidade portuguesa. Não é só portugueses, mas só poder ajudar de uma maneira que pessoas têm uma área que é mais difícil informar-se por causa não sabem a língua, então não é a primeira língua, né? E só posso ajudar, para mim eu gosto, porque eu gosto da minha comunidade portuguesa, eu gosto de falar português, não é perfeito, mas eu gosto. E pronto, é assim, ajudar para mim é ajudar as pessoas a conseguir os sonhos. Exato. De comprar uma casa, dá-me muito orgulho. Exatamente, isso é tanto importante e é que este sonho, essa parte desse sonho, não é? A gente vamos pela América, os pais emigraram, não é? Nós emigramos e parece ter o sonho de um dia ter a sua casinha, não é? Que isto é uma coisa que todos nós, não é? Queremos, não é? E isso é tanto importante que pessoas como tu, não é, Filipe, podem facilitar esse processo e sei que quando investir, não é? Porque não é só comprar uma casa, então investir. E isso é tanto importante pelo lucro, como já mencionaste, Filipe, o lucro da casa. A pessoa pode comprar uma casa hoje, bom, por exemplo, há uns anos para trás, de 200 e tal mil dólares, hoje a casa é mais ou menos de quase 500 mil dólares, não é? E temos a ver que o valor de uma casa continua a altear e é um grande investimento que a pessoa faz, mas também sabemos que é um processo que a pessoa é muito ansiosa, a pessoa fica muito nervosa não saber onde é o processo para começar e então o importante é que essa conversa desde o princípio que tu tens com uma pessoa, por exemplo, sabe, quem está à procura de casa ou está interessado em vender a casa, automaticamente essa parte da entrevista, não é? Dessa informação que podes dar desde o que devem fazer no princípio, automaticamente é importante que vocês tenham uma equipa de pessoas que vai facilitar o processo para realizar esse sonho que todos nós temos, não é? Que isso verdade. Isso é tanto importante. Olha, Filipe, eu não sei se tens algo para dizer, mas a nossa conversa já está a acabar, mas eu não sei se queres dizer alguma coisa à nossa comunidade. Só queria dizer, se você uma vez estava à procura de comprar uma casa ou investir ou vender a casa, podem me chamar, posso dar o número à Helena e podes comunicar com o canal português e eu posso ajudar, estou aqui para ajudar. Então está bem. Olha, então boa noite e então para a semana. Levado até si pela South Coast Health. Mais do que medicina,